Terceira parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel. Tânia, no dia 5 de Adar, início do capítulo 31. Estamos no assunto geral, a partir do capítulo 26, combatendo as armadilhas e emboscadas do instinto que vem nos testar. E sua principal ferramenta é nos levar a ter tristeza, depressão, indiferença contra coisas sagradas. E assim tenta nos levar a prestar rendição para o materialismo, para os desejos mundanos. E depois aos pecados também. E aqui foi proposta nos capítulos anteriores meditações longas em momentos fixados para evitar o orgulho excessivo e a percepção iludida que a pessoa tem sobre si mesma. Diz o Rebbe agora, no momento de meditar, pensamentos que levam ele à humildade e a perceber a realidade pura, sem ilusões, onde ele não é perfeito, a pessoa não é perfeita. Quando vai estender muito, se aprofundando nesses assuntos, 1 ou 2 horas, para quebrar o seu coração, para rebaixar seu espírito, aquele que estava inflado por ideias falsas, inseridas pelo mau instinto, pode chegar numa grande experiência de grande tristeza, uma experiência intensa de desconforto. A pessoa não deve estar preocupada que essa tristeza é do tipo ruim. Apesar que a tristeza ela não é um ser que existe com finalidade própria, apenas serve para se desligar do que não presta. No lado da santidade, as coisas necessárias, as coisas pelas quais Deus fez o mundo, está escrito: poder e alegria pairam em seu lugar, no lugar de Deus. Também diz no Talmud: a presença divina só paira e só traz visão profética uma pessoa que está alegre. E da mesma maneira, para estudar a Torá, deve estar com alegria, para merecer ser ajudado por Deus e compreender direito a sua vontade transcrita na lei. Então aqui a pessoa meditou e trouxe o seu coração à tristeza. Ele buscou quebrar o coração, e agora o coração dele está quebrado. E aí ele pergunta para o Rebbe: você me disse que tristeza é a armadilha do mau instinto, que quer me levar à depressão e prestar rendição para ele. E agora você mesmo está me sugerindo pensamentos que me levam à tristeza? Diz o Rebbe o seguinte: uma tristeza por preocupação com questões celestiais é uma coisa neutra que pode ser utilizada para o bem. A tristeza que realmente não presta é a tristeza egocêntrica, que está na verdade, que na verdade se preocupa apenas com a criatura e não com o Criador. Quando é puramente preocupação com o Criador e seus desejos nesse mundo, então a tristeza pode ser usada para o bem. Mas tem que selecionar os horários. Essa tristeza não serve para qualquer hora. Por isso o Arizal, o grande mestre cabalista, disse que preocupar-se com os pecados não é propício se preocupar somente na hora de rezar a confissão, mas não na hora de pedir pedidos para Deus, ou louvar Ele, ou estudar a Torá. Pedidos, louvores, estudo tem que ser feito com alegria. Ali você está com Deus e deve estar feliz e valorizar a situação. Tristeza pelo que é ruim, em momentos designados específicos para isso, dentro da reza e durante o dia, principalmente da noite, na hora de ler o Shema antes de dormir. E deve-se considerar que o remédio contra a decadência que a alma animal busca trazer, ele é extraído de uma
substância parecida com a própria tentação. Como falaram os sábios, da própria floresta tira-se um galho para suportar a ponta do machado que corta a própria floresta. Ou seja, dele mesmo você tira o seu próprio inimigo, o seu próprio do próprio ser, do próprio inimigo, do próprio adversário, a gente tira as ferramentas para combatê-lo. E sobre isso foi dito, que falou o rei Salomão, em toda tristeza poderá existir uma vantagem. Quer dizer, o óbvio é que a alegria é bom, a tristeza não é. Mas o rei Salomão chega e diz que tem como tirar vantagem da tristeza. Como? E devemos explicar adiante que depois de uma tristeza sincera e quebrar o coração, a alegria que vem depois é uma alegria pura, isenta de egocentrismo, isenta de ilusões, não é uma alegria iludida. A pessoa sabe a verdade, depois de saber todos os seus defeitos, de forma realista, e conseguir estar alegre depois, então a alegria aquela é só porque a vontade de Deus está acontecendo, não porque o ser dele está se engrandecendo, não é uma alegria de orgulho, não é uma alegria de respeitar a criatura, é uma alegria de respeitar apenas e somente o Criador. Então a tristeza, ela poliu a alegria. Agora o Rebbe chega e fala o seguinte: na verdade, um coração quebrado, uma alma que sente amargura, sente o desgosto por estar afastada da luz de Deus, por ter tido a cativa na mão da impureza, essa amargura não é chamada tristeza na língua sagrada, porque a palavra atzvut, tristeza é em português, mas em hebraico atzvut, que traduzimos tristeza, é quando o coração está tão deprimido que está indiferente, ele não tem vitalidade, não está mais sensível, ele foge da realidade tanto que fecha os olhos e evita sentir qualquer detalhe da realidade. A amargura e coração quebrado são tendências em movimento, não é uma fuga. Pelo contrário, é uma amargura dirigida, ele está avaliando alguma coisa e sente que o sabor dela é amargo. O coração está quebrado porque ele sabe que existe coisa boa. E fazendo a comparação da situação ideal e da situação dele, sente o coração se quebrar, se rebaixar. Mas ele tem todo o consolo logo adiante, que existe a situação ideal, a situação boa e tem como fazer chuva. Então existe energia no coração dele, ele não está fugindo. A tristeza seria uma fuga que leva a pessoa a não aceitar sensações de amargura, não aceitar sentir a verdade, e leva à ilusão ou à desativação da sensibilidade. Amargura, coração quebrado, é sensibilidade em ação. Ele está se agitando com essa amargura. Só que essa agitação, se tu for ver em linguagem cabalística, ela não vem da bondade, ela vem da severidade, do senso crítico. Ele está criticando a situação. Então, é uma agitação, sim, sagrada, sim, da virtude da severidade meticulosa e exigente, que ele direciona contra si mesmo, para criticar suas atitudes anteriores e melhorar as futuras. Quando há alegria, isso é uma agitação que vem da virtude da bondade, da generosidade. Está alegre pelo mérito de ter uma vida próxima a Deus. E o coração do homem está incluso das duas tendências, tendência exigente, meticulosa, e tendência generosa e bondosa, de sentir o doce e o amargo. Diz o Rebbe, por que tem no coração a parte amarga? Porque às vezes é necessário despertar a severidade do lado da santidade para adoçar
componentes amargos que oferece a alma animalesca, que toma conta do homem. Que Deus não permita essa situação para ninguém. Que o domínio da alma animal sobre o homem é uma condenação. É uma situação sofrida, pela qual merece ser condenado depois. E as condenações só podem ser adoçados quando nós usamos um componente feito deles mesmos. Condenamos a condenação, condenamos as coisas que levam a pessoa a ser condenada. Quer dizer, em vez de Deus ter que me julgar depois pelo que eu fiz, eu paro no tempo e condeno as atitudes que poderiam me levar à condenação. E com isso eu fico perdoado e consigo apagar e retificar os erros anteriores. Assim se usa crítica e condenação para o bem. E por isso falam os sábios, sempre a pessoa deve gerar agitação de raiva do lado benigno, do lado do bom instinto, sobre o mau instinto. A pessoa deve ter um ódio, uma raiva do poder da energia negativa dentro dele que está testando ele o tempo inteiro, levando ele para ilusões e egocentrismo. Quando a pessoa deve ficar assim brava, quando ele sente que o serviço a Deus dele está precisando dessa sacudida. Sempre que precisar, mas a hora propícia, a hora destinada específica para isso, para a maioria das pessoas, é quando a pessoa está de qualquer maneira triste por questões mundanas ou por mau humor, sem nenhuma razão específica. Quando já se está triste de qualquer maneira, tristeza egocêntrica, tristeza de criatura que não gosta da situação onde ela se encontra, esse é o momento propício de já usar o mau humor, já que está ativo a parte crítica, de sentir desgosto das coisas. Então, já que meu instinto quer me levar agora à melancolia e a sentir a amargura da realidade, vamos meditar um pouco sobre a minha amarga situação espiritual. E se precisa procurar culpados, vamos culpar o nosso mau instinto, o animal que está dentro de nós, que está nos testando e busca a nossa condenação. E com isso podemos desfocar a tristeza do lado mundano. Quer dizer, existe tristeza com preocupações da criatura consigo, preocupa consigo mesmo, da qual ele deve desviar a atenção. O Rebbe sugere e recomenda desviar a atenção para, primeiramente, se quer aplicar uma amargura, vamos ver o que é importante de verdade. A nossa vida está aqui por causa do nosso Criador, que quer que nós servamos a Ele. E todas as coisas que nos faltam, primeiramente devemos ver o que falta em nossa missão, que é a raiz do problema, que nos falta alguma coisa. Uma vez o Hassid chegou para o Rebbe e disse o seguinte: me falta isso, me falta aquilo, uma lista de exigências que ele tinha para Deus. O Rebbe disse para ele o seguinte: você está falando o que você precisa. E você esqueceu completamente o porquê precisam de ti nas alturas. Então é uma coisa semelhante com essa. Ele estava triste, preocupado com aquilo que o ego, o eu dele, o material precisa. O Rebbe desviou o foco dele, apontou que realmente tem uma amargura aqui, mas a amargura verdadeira é que aqui tem uma pessoa que se esquece que precisam dele e não faz a sua missão. Isso aqui é o lado da tristeza, que deve ter limitado em tempo. Amanhã vamos ver como ele vai sair depois. Primeira coisa, ele desvia a tristeza para a questão espiritual e depois ele bota uma barreira e transforma ela em alegria. Isso será a parte de amanhã.